Alô, alô, turma do Política ao Quadrado. E aí, tudo bem com vocês? Lívia Carolina, tudo bem? Você vem sempre aqui, Lívia? Tudo bom, amigo? Tudo bom, amores? Não, a primeira vez. Hoje é um sábado aqui em Brasília, uma manhã de sábado maravilhosa, e a gente tá num lugar muito agradável, mais do que agradável, um lugar que eu imagino que seja cheio de história. Muito simbólico também, né? Tô vendo aqui o Congresso Nacional, tô vendo aqui a Ponte Juscelino Kubitschek e o belíssimo Lago Paranoá. Com quem que a gente vai conversar hoje, Lívia Carolina? Gente, hoje nós vamos falar com um mineiro de Patos de Minas, sobrinho do Leão de Formosa, Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido nacionalmente como Cacai. Ele é um dos maiores criminalistas do Brasil. É autor do livro Muito Além do Direito, reflexões sobre o direito, a justiça, a democracia, a poesia e a vida. Tudo bom, Cacai? Olha, uma alegria enorme para mim estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre a vida, sobre o Brasil. E acho que eu costumo brincar que o que o direito me deu de mais interessante foi exatamente a hipótese de ter voz e falar com vocês é uma alegria e uma honra. Valeu. Cacai, direito, justiça, democracia e poesia são as palavras que compõem o subtítulo do seu livro. Eu queria saber qual o peso de cada uma dessas palavras na sua vida hoje, em março de 2022. Na verdade, eu diria que todas têm o mesmo peso em momentos distintos. A poesia é o que me sustenta no dia a dia, no enfrentamento tanto das horas mais difíceis como das melhores horas da vida. É uma grande companheira, eu diria assim. A justiça, de certa forma, é a razão da minha profissão. Eu sou advogado há 40 anos e na luta não só pelo direito, mas especialmente pela justiça. Isso pressupõe a igualdade, pressupõe todas essas questões que compõem a hipótese de uma luta por um Brasil mais justo, mais igual, mais, pelo menos socialmente mais justo. Então eu diria que isso por isso que se chama Muito Além do Direito. Não é um livro sobre o direito, não é um livro de advogado, é um livro de alguém que nunca fez política partidária, mas que frequentemente a vida inteira se inseriu na vida institucional do país. Cacai, ao ser perfilado pela Piauí, eles falaram que você não vende, né, apenas a defesa técnica. O senhor sabe praticamente de cor o regimento interno da Câmara, o regimento interno do Senado, faz uma assessoria de imagem também para os clientes e, além disso, tem um enorme network. Eu queria perguntar assim, esse network ele é fundamental para fazer a defesa técnica ou não? Olha, para a defesa técnica você tem que ter um bom direito. Eu costumo dizer nas palestras, especialmente que faço para estudantes, que eu só entro numa causa se eu tiver um direito que eu tenha certeza absoluta que eu possa me entregar visceralmente para ele. A causa, às vezes, a pessoa acha que tem direito, mas tecnicamente não tem, evidentemente aí eu não trabalho. O que acontece com o advogado criminal? Por que eu, por exemplo, não uso assessoria de imprensa? Porque eu acho que tomando conta da causa, eu tenho uma impressão exata, eu tenho a sensação exata daquilo que deve ser dito, daquilo que não deve ser dito. Às vezes o cliente insiste em ter um assessor de imprensa, eu falo, o melhor assessor de imprensa é aquele que te tira da imprensa. Porque para falar eu tenho que saber o que eu quero falar. E acho que essas relações que a gente cria, especialmente com o cliente, por isso que eu pego poucas causas para que eu possa coordenar a defesa como um todo, técnica, ela é muito importante porque você, na advocacia, especialmente criminal, que é a minha área, você tem que ter não somente a capacidade de exercer uma defesa técnica, mas de conhecer o cliente e poder levar aquilo para o juiz que vai julgar. Então, sob esse aspecto, é importante essa experiência que a gente tem. É importante você conhecer os tribunais, é importante você conhecer a jurisprudência dos tribunais. Então, a advocacia criminal é uma arte, ela não se faz de forma isolada. Tanto é que nós sofremos muito agora na pandemia com a falta dos contatos próximos, tanto dos clientes como dos ministros e tal. Então, eu diria que o mais importante é você ter uma noção exata do direito que você defende. Ter certeza que você pode enquadrá-lo numa defesa técnica. E claro, ao entregar para a causa, você há que encontrar uma forma de fazer o juiz entender aquilo. Porque hoje, você chega no gabinete de um ministro supremo, são tantos os processos que o fato de você conseguir fazer o ministro ler o caso, entender o caso, já faz a diferença. Ô Cacai, mas assim, essa certeza do direito, no caso do Roberto Carlos ali, não foi uma causa que você pegou que estava relativamente perdida? Porque você tem aqui o confronto entre o direito à liberdade de informação, o direito à liberdade de expressão
talvez contra o direito da privacidade da pessoa. Mas você ponderando esses direitos, o da liberdade não parece ser, nesse caso concreto, muito mais importante para a alma da Constituição? É muito boa a sua pergunta, porque no caso do Roberto Carlos eu levantei 3 teses e ganhei as 3. E aí as pessoas ficaram com a impressão que eu tinha perdido, porque a imprensa, num primeiro momento, deu essa impressão. Tanto é que o Jornal Nacional, naquela noite, deu uma matéria dizendo que eu tinha perdido, eu falei com o Bonner, o Mário Rosa falou, e ele depois, no outro dia, fez um pedido de desculpa longo, contando o que aconteceu, porque a história contada, muitas vezes, é muito diferente. O que aconteceu ali? O Roberto me procurou, eu já jogava para ele, e o Roberto tinha feito um pedido de interdição, de censura de um livro anterior, que para ele foi péssimo, para todos nós foi péssimo. Eu jamais faria essa defesa defendendo a censura. Quando ele me procurou para discutir especificamente aquela questão no Supremo, ele tem uma instituição que ele criou, eu falei para ele, Roberto, eu só advogo, é até bom você me dar a chance de explicar isso mais uma vez, eu só advogo se você me der a liberdade plena de dizer o seguinte, absolutamente não pode existir censura. Ele diz, o que você propõe, Cacá? Eu proponho o seguinte, cada um sabe a dor, a delícia de dizer o que quer. Sim. A pessoa, o biografado, ele tem o direito da pessoa a escrever o que seja verdade, ainda que sua visão dela. Mas o biógrafo não pode mentir. Sim. Não pode criar fatos. Por exemplo, se forem escrever a biografia e falar que eu sou atleticano, eu falei isso da Tribuna do Supremo. Eu vou processar o cidadão. Porque eu sou cruzeirense azul. Sim. Então, é muito interessante que eu fiz uma defesa técnica e ganhei as 3 causas do Supremo Tribunal, mas boa parte da mídia estava com aquela questão já imbuída nela, na grande mídia, de que o Roberto fez uma censura a um livro, que eu jamais faria. Uma censura prévia, né? Uma censura prévia. O que eu defendi? Cada um tem o direito de publicar o que quiser. Claro, se tiver uma mentira, se tiver algo criado, a pessoa que foi biografada, ela tem o direito de pedir, por exemplo, uma indenização civil. Ela pode ter o direito, até no extremo, de tentar impedir a próxima veiculação do livro. Por exemplo, nós estamos vivendo um momento de extremo antagonismo da sociedade. Os fascistas, os nazistas até, de certa forma, ocupando um espaço nesse governo assassino do Bolsonaro. Você imagina o que é uma biografia que imputa a alguém sério ser parte de um clube nazista. A pessoa não tem o direito de impedir. Sim. Mas publicado, a pessoa terá o direito de ir para a justiça para que as pessoas que erraram, que maldosamente, erradamente, politicamente que tudo tem interesse na vida. Sim. Então isso é que eu defendi. Eu defendi, as 3 teses que eu defendi foram absolutamente favoráveis. E nós ganhamos o Supremo. Ficou essa imagem realmente de que voltou unanimidade contra os interesses do Roberto. Não, na verdade foi muito interessante que a grande mídia parte entendeu, depois eu até, por exemplo, no caso específico do Jornal Nacional, que à época então tinha uma capilaridade enorme, sim, eu mandei o vídeo da minha sustentação oral para o Jornal Nacional. E eles, com muita honestidade intelectual, disseram, olha, nós fizemos uma leitura errada e tal. E contaram, foi até bom, porque foi uma matéria sobre a minha defesa, entendeu? Mas eu entendo, é difícil às vezes, porque as pessoas não acompanham profundamente a grande mídia. Essa é a verdade. Uma vez eu dei 2 entrevistas de 2 processos diferentes, exatamente no Jornal Nacional. E recebi vários telefonemas. Eu falei, qual matéria que você gostou mais? Ninguém sabia identificar. A imagem é uma coisa muito importante. E também aquilo que está no inconsciente, que é o Roberto ter tido a luta, naquele momento, do meu ponto de vista, errada, na contramão da história, de proibir a publicação de um livro. Cacá, e falando em grandes casos como esse com o Roberto Carlos, qual foi o caso que você considera hoje que foi o caso da sua vida, se é que dá para escolher um, aquele caso que quando você terminou é como se tivesse justificado toda a sua luta no direito até lá, então? É muito difícil você identificar um caso, né? Porque você tem tanto a defesa individual. Por exemplo, eu advoguei num caso no Supremo, foi o primeiro grande caso meu no Supremo, de uma tentativa de golpe na Argentina, La Tablada. Eu advoguei para o menino de 18 anos, indicado pelo ministro Pertence, como defensor dativo, e que foi ali delimitado o que o Supremo entendia como crime político para efeito de extradição. Foi um processo importante, especialmente porque eu gostei muito do menino. Ele era uma figura muito diferente e tal.
Mas eu acho que o caso, graças a Deus eu tenho muitos casos para contar, entendeu? Mas o caso da ADC, da Ação Direta de Constitucionalidade, foi um caso que polarizou o Brasil e dividiu o Supremo de uma forma que eu nunca vi. Eu fui o primeiro a entrar com a Ação Direta de Constitucionalidade para defender aquele direito constitucional, cláusula pétrea, de prender só após o trânsito em julgado. É assim que diz a Constituição. Então eu fui fazer uma defesa da Constituição. À época, eu entrei com essa ação por causa da fragilidade, eu diria, da miserabilidade dos presídios brasileiros. Foi o que me sensibilizava. Nós tínhamos 800 mil presos, um quarto deles sem culpa formada. Pra você ter ideia, uma vez entrei com o habeas corpus junto com amigos em Estrasburgo para defender um cidadão, para impedi-lo de vir para o Brasil, e ganhamos a liminar, argumentando no Tribunal Europeu de Direitos Humanos a miserabilidade dos presídios brasileiros. Chega a ser até uma vergonha, um brasileiro bater as portas de um tribunal internacional. E tal. Na época, o Lula não era sequer processado. Esse processo não tinha nada a ver com o Lula. Como, infelizmente, o Supremo demorou a julgar, esse caso tomou uma dimensão enorme. Eu me lembro de matérias enormes dizendo assim, o autor da ação defendeu 4 presidentes da República, 90 governadores. Não tinha nada a ver com isso. Eu não tinha, rigorosamente, eu tive 30 e tantos clientes na Lava Jato, mas eu não tinha nenhum cliente que teria um benefício direto com esse caso. A não ser as pessoas que eu, como advogado e como cidadão, tenho que me preocupar, que sofrem o absurdo de uma prisão antes da culpa formada. Cacá, deixa eu só fazer uma observação, que eu pesquisando sobre você, eu vi que você foi orador da sua turma de formatura de Direito em 1981, na UNB, e 70% do seu discurso foi a respeito da situação prisional no Brasil, já naquela época, né? Ou seja, 40 anos atrás. Se nós tivéssemos de verdade preocupação humanista e assim, honestidade intelectual, nós não poderíamos dormir. Daqui a 12 quilômetros, 15 quilômetros, nós temos a Papuda, onde as pessoas estão vivendo em condições subhumanas. Isso sempre foi uma coisa que me mexeu muito comigo. Eu sempre me dediquei muito a essa causa. Eu nunca fiz parte de ordem, Conselho da Ordem, nunca gostei muito disso. Mas sempre que tem uma causa que eu possa atuar em nome das presas que não têm acesso sequer a absorvente íntimo, é uma tristeza. O Brasil é uma coisa que deprime a situação dos presídios no Brasil. Então eu entrei com essa ação polarizou o Brasil, e aí veio a prisão em segunda instância do Lula e virou a ação do Lula. É muito engraçado, porque o Lula está solto por causa dessa ação. O Zé Disseu foi solto por causa dessa ação. Essa ação, quando eu entrei, eles não eram nem processados. É claro, o que aconteceu de mais interessante nessa ação é que depois que eu entrei, a OAB entrou em seguida, o Conselho Federal, o PCdoB entrou com uma série de intelectuais de primeira linha, Juliano Breda, Celso Antônio Bandeira de Mello, vários amigos queridos. Então nós fizemos realmente um grande movimento no Brasil. Nós publicamos livros sobre isso. Eu corri o Brasil, desde que começaram os excessos da Lava Jato, eu combinei com o meu escritório de eu sair fazendo palestra para ele. Eu tinha proposta de fazer 2, 3 palestras por semana. Eu escolhi umas 3 por mês, com prejuízo pessoal, prejuízo do escritório. Mas eu corri o Brasil inteiro fazendo esse debate. Hoje é fácil falar, porque hoje nós ganhamos no Supremo. Mas chama de cláusula pétrea, é isso? Se a Constituição, se amanhã os parlamentares quisessem falar, olha, a gente vai colocar na Constituição que existe a possibilidade de prisão em segunda instância. Não pode. Isso não pode. Não pode. O Moro é tão indigente intelectual que ele defendeu essa mudança via projeto de lei. Na verdade, nem uma emenda constitucional poderia. Só teria que ser uma constituinte. Entendeu? Agora, é claro, esse ponto específico tem divergência na doutrina. Eu sou um advogado. Sim. Eu entendo que, sendo uma cláusula pétrea, nem o Congresso pode mudar por uma PEC, por um projeto de emenda constitucional. Porque é muito interessante, as pessoas falavam assim comigo, mas tal país prende em segunda instância. Mas lá não tem a Constituição brasileira, eu tenho a obrigação, eu jurei cumprir a Constituição brasileira. Sim. E assim, essa causa eu acho que foi muito importante, foi uma causa que mobilizou o país. Era interessante, porque eu ia falar assim no interior da Bahia. Depois eu saía para tomar uma cerveja, aí eu estava sentado num bar, vinha uma pessoa do povo, falava, seu Cacá, E amigo, explica direito essa história aí da segunda instância. Ai, que legal. Popularizando o direito. Direito na rua, né? Muito legal. Direito Agora, achado na rua, que é um projeto do grande Roberto Lira Filho, que foi o maior professor que eu já tive. Ai, que legal. Cacá, você citou o nome dessa pessoa aí, chamou-a de indigente intelectual, indigente jurídico, né? Por que o judiciário brasileiro inteiro se submeteu a um indigente jurídico? O que essa submissão revela sobre o nosso judiciário?
É muito mais do que o judiciário, eu diria até. O judiciário, o judiciário seguiu uma fortíssima pressão midiática naquele momento. Eu, desde o início, a primeira grande vitória que eu tive contra Moro e Deltan e tal, foi na questão de interceptação telefônica, muito antes dele ter essa projeção nacional, que à época era o grande caso dele, o caso Sandal, que nós anulamos todo o processo já pelos excessos dele e desse Deltan. Depois, quando começou a Lava Jato, eu comecei a pensar, eu fui advogado desde o primeiro dia, eu fui advogado do Alberto Youssef. Eu deixei de advogar para o Alberto Youssef porque eu falei para ele que eu não acompanharia a delação, porque eu vi que eles estavam estuprando o Instituto da Delação, mas era um direito da pessoa. Sim. Aí quando ele aceitou fazer, até numa coisa muito covarde, que eu entrei com o habeas corpus para questionar tecnicamente a operação, e eles deram 48 horas para desistir do habeas corpus, ou seja, para trocar do advogado, porque senão não dariam para ele a delação. Eu fiz uma petição violenta sobre isso e saí do caso. Mas o que acontece? Daquele momento eu comecei a acompanhar e comecei a ver que o que existia era um projeto de poder. O Moro é muito fraco intelectualmente. Esses meninos da Procuradoria, aquele grupo da Força Tarefa, são perto do ridículo. Um já foi expulso da Procuradoria, 2 já saíram para se candidatar. São pessoas que tinham o quê? Eles tinham um projeto de poder. As pessoas todas têm o direito de ter um projeto de poder, não instrumentalizando o Poder Judiciário, não instrumentalizando o Ministério Público Federal. Então, por isso é que era a minha crítica. A minha crítica era essa. E, para mim, desde cedo foi muito claro que o Moro jamais pensou em ser ministro supremo. Imagina o Moro na frente da TV Justiça, discutindo com o Gilmar mesmo, discutindo com o Lewandowski. Ele não tem nada de direito, ele é um homem político. Tanto é que ele mercadejou a toga ao aceitar ser ministro ainda enquanto juiz. Olha a gravidade disso. Isso chama-se corrupção. Funcionário público que faz um ato X para receber corrupção um passiva, benefício. né? Na dele, ele foi corrupção passiva. Ele recebeu o Ministério da Justiça para poder prender o principal opositor do Bolsonaro. Então, eu sempre tive essa visão, que ele, na verdade, aquilo era uma estratégia de poder. Por isso eles fizeram aquele fundo, um de 3 bilhões, o outro de 6 bilhões. Imagina o que seria ele se a gente não tivesse derrotado todos esses projetos, especialmente no Congresso Nacional, mas também no Supremo Tribunal, porque o Congresso teve um papel importante. Nós derrotamos, por exemplo, as 10 medidas, que não tinham nada de combate à corrupção. Aí você mostra até a incoerência deles, quer dizer, ele falava assim, quando ele vazou a conversa da Dilma e foi repreendido pelo Supremo, na verdade deveria ter sido caçado e punido, não só repreendido, o Supremo não tem que repreender, o CNJ tem que agir. Ele disse, é muito interessante que as pessoas não veem o conteúdo, só veem a forma do vazamento que foi legal. Sim. Aí quando veio o hacker, a Vaza Jato, a Vaza Jato, o que ele falava? Não, eu não vou falar sobre o conteúdo porque foi obtido de forma ilegal. E nas 10 medidas falou que... Nas 10 medidas ele queria propor, eles procuradores, que a prova ilegal, a prova obtida de forma ilícita, fosse usada desde que um projeto completamente aberto, obtido de boa fé. Se eles tivessem... Nós derrotamos esses projetos, todos. Assim como derrotamos o projeto anticrime dele, que era um projeto absolutamente punitivo, sem nenhum arremedo e nenhuma costura assim, de professores, não ouviu a sociedade, não ouviu a academia e tal. Então, essa que era a minha luta desde o início. Assim, eu sempre disse, eles têm um projeto de poder. E aí, a grande mídia comprou esse projeto. Ele virou um herói. Eu falava nas minhas palestras, porque além disso não leem poesia. Porque se lessem, teriam ouvido Fernando Pessoa falar, Arre, estou farto de semideus, onde é que há homens no mundo, né? Eles são muito frágeis. Então, esse projeto que eu sempre denunciei, eu acho que ficou muito claro quando o Supremo, quer dizer, o Congresso derrotou os principais projetos dele e o Supremo julgou pela parcialidade. Não há nada mais grave do que um juiz parcial. Sim. Não há nada mais grave. As pessoas, às vezes, não têm a dimensão do que é um juiz parcial. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito de futebol. Imagina um dia anterior ao final do Campeonato Brasileiro, você pega uma escuta do juiz falando pro técnico do outro time, olha, pede pro jogador cair na área que eu dou pênalti. Sim. Para as pessoas entenderem o que sim. é a parcialidade, porque às vezes você fica no mundo jurídico, mas tem efeitos realmente concretos na vida das pessoas. Então ele virou um herói. Por isso que o judiciário, de certa forma, teve ministro supremo, que para mim é extrema infelicidade, num julgamento, falou, não, o judiciário tem que ouvir a voz do povo para poder aplicar o direito O ministro penal. Barroso falou isso, É que verdade. o judiciário, ao interpretar uma norma constitucional, ele tem que ouvir a voz das ruas. E pior é que falou isso no processo criminal. Sim. Talvez tenha sido uma das maiores decepções que eu tive no Supremo Tribunal. Quer dizer, você imagina, eu até imediatamente escrevi um artigo
contestando isso, dizendo, ó, quem ouve a voz das suas é o Congresso Nacional. É o político, né? É o político. Quer dizer, o Supremo Tribunal tem que seguir a Constituição. Sim. E mesmo seguir a Constituição de uma forma razoavelmente harmônica para que nós não tenhamos 11 Constituições. O ministro não pode julgar de acordo com a moral dele, com a visão dele. Tem que seguir a Constituição. Porque senão nós não temos a segurança jurídica, que é uma coisa tão necessária para o país ter estabilidade. Especialmente num momento como esse, em que nós temos um presidente da República que não respeita os poderes e que vive fazendo uma tentativa de tornar uma crise institucional. A importância dos poderes constituídos. Só para você ter uma ideia, o Moro virou um herói tão grande naquela época, um falso herói, que começou a ter seguidores Brasil afora. Esse Bretas. Sim, Tinha uma juíza em Mato Grosso chamada Selma. É absurda a mulher, eu advogava lá, ela fazia absurdos. Ela saiu, foi candidata ao Senado. Sim, e sim. foi caçada por corrupção em menos de um ano. E ela ficou conhecida como juíza Selma, mesmo tendo saído, ela falava que era o Moro de Saias. Moro de Saias. Cacai, esses versos do Fernando Pessoa, estou farto de semideuses e onde estão os homens, né? Ele me parece muito uma reação ao movimento antipolítica, né? Que foi exatamente uma das maiores consequências da Lava Jato, não sei se causa ou se consequência. Você é uma pessoa que nunca fez política partidária, mas sempre esteve envolvido na política como uma das expressões da vida, né? Por que você acha que a boa política ela demorou tanto para reagir? Por que ela sucumbiu e chegou a 2018? Olha, tem um livro muito interessante chamado Engenheiro do Caos, não sei se vocês já leram. Ele não li, mas mostra conheço. pouco isso. É uma questão internacional, isso não foi um movimento só no Brasil. O Trump usou isso, a Itália usou isso. Porque, na verdade, esse presidente da Ucrânia hoje usou isso, não político. É até muito interessante, né? Ele se elegeu criticando a política tradicional e agora está desesperadamente tentando usar a velha política para sentar na mesa de negociação. Sim. Então, o Bolsonaro, ele é a síntese desse momento. Quer dizer, um descrédito enorme da classe política, impingindo que teria que haver um combate à corrupção a qualquer custo. E isso fez com que nós passássemos por um momento de extrema fragilidade. Não existe vácuo de poder. Com o Congresso Nacional extremamente fragilizado, porque estavam sendo investigados, e todo mundo tem que ser investigado, ninguém está acima da lei, não. Mas você não pode dar ao Procurador-Geral da República o direito, por exemplo, de abrir um inquérito contra o presidente do Senado e não decidir nada em 3 anos, 4 anos. Sim. Ele mantém refém a política nacional. Sim. Por outro lado, nós tínhamos um judiciário que estava muito em cima dessa discussão sobre a mídia. Nós vimos exatamente nessa frase do ministro Barroso, infeliz, isso, quer dizer, temos que ouvir a voz da mídia. E nós tínhamos e temos uma necessidade de estabilizar essa relação entre os poderes. Quer dizer, a não política que levou ao caos institucional que nós estamos vivendo, essa não política agora vai ter que ser substituída exatamente pelo respeito às instituições e pelo respeito à política. Esse é um ponto fundamental. Aquilo foi um momento brasileiro que seguiu uma regra eu não diria, que seguiu um movimento internacional de vários países e que está demonstrando o caos que o mundo virou, né? Trump nos Estados Unidos. Sim. O que é o Bolsonaro? O Bolsonaro nada mais ele talvez não tenha nem a dimensão. Eu acho que ele não tem a capacidade de fazer uma análise sequer do que é ser presidente da República. Ele não, se ele tivesse minimamente, ele teria respeito às instituições. Ele não iria fazer as provocações que fez ao judiciário, que fez ao legislativo, com a tentativa de quebrar as regras institucionais. Então, assim, esse movimento deu nessa instabilidade que nós vivemos hoje. Eu espero que cada vez mais a sociedade também faça uma análise da responsabilidade dela, daquilo que você deixou de discutir e para seguir como gado realmente a essa orientação de partidos que se diziam não políticos para assumir a política. É uma contradição inteira. Contradição. Cacai, eu quero lembrar uma frase aqui de Shakespeare, já que você gosta tanto de literatura, para a gente tentar entender um pouco das suas propostas para a gente combater essa bagunça institucional. Ele diz o seguinte: não se encontra a cura de uma desordem na confusão. E você tem criticado muito os poderes imperiais da PGR
com essa discricionariedade de acolher o relatório da CPI, fazer o que quiser com ele, do presidente da Câmara, com essa discricionariedade, pautar o impeachment quando quiser, ou do presidente do Senado, em outras circunstâncias. Agora, vamos pegar o caso do presidente da Câmara. Se a gente tirar esse poder dele, a gente não vai criar uma desordem, porque ele foi eleito pelos seus pares, né? Então, assim, ele escolhe a pauta, escolhe pautar o impeachment de acordo com a sensação que ele tem dos movimentos da Câmara. Não adianta também ele pegar, por exemplo, chega um pedido de impeachment, qualquer uma pessoa qualquer chega com um pedido, ele já abre, já cria uma confusão institucional ali, já cria uma questão midiática, os deputados nem vão estar, enfim, eles nem vão estar com vontade de julgar aquele processo naquele momento. Isso não criaria uma bagunça, a gente tirar esse poder dele? Não, eu creio que não. É até o contrário. Nós temos condições realmente de fazer com que a Câmara possa trabalhar de uma forma que a grande maioria se sinta representada. Há uma comissão formada agora, presidida pelo ministro Lewandowski, para discutir a lei de impeachment, que é de 59, Sim. Uma lei antiga, está ultrapassada. Eu tenho escrito muito sobre isso, cunhei essa expressão poder imperial, porque quando a CPI estava paralisando o país, assim, o Brasil estava, nós em isolamento, a CPI discutindo coisas importantes, então aquela CPI talvez tenha sido, eu já advoguei em várias CPIs, tem a CPI que mais paralisou o país. E eu tenho vários amigos senadores ali, fui advogado de vários deles, eu conversava, era chamado para falar, eu falava, olha, vocês vão criar uma expectativa no Brasil, vocês vão criar um relatório técnico importante, e esse relatório não vai ter efetividade se vocês não fizerem mudanças, não só constitucional, mas também mudança legislativa. Por quê? No Brasil, o Procurador-Geral da República, nós chamamos de dominus litis. Só ele pode apresentar uma denúncia contra o Presidente da República. Uhum. Nós tínhamos que mudar isso, a CPI tinha que mudar isso, nós que eu digo a sociedade brasileira, para possibilitar que, na hipótese do procurador, num prazo X, não apresentar, pudesse haver uma queixa-crime subsidiária. Eu assinei a pedido do Conselho Federal da Ordem, junto com um grupo de juristas, eu não sou jurista, sou advogado, mas me honraram lá com a presença lá, um pedido para que o Procurador-Geral da República entrasse com ação criminal contra o presidente Bolsonaro. Ele simplesmente sentou em cima. Isso aqui é o poder imperial. Uhum. Isso não funciona numa república. Era necessário que houvesse essa opção. Porque senão, como só ele pode apresentar a denúncia criminal contra o presidente da República, nesse momento ele é mais importante do que os 11 ministros do Supremo juntos. Sim. O Supremo Tribunal, o Poder Judiciário, é um poder inerte, ele só age sob provocação. Se os 11 ministros se encontrarem na quarta-feira que vem no plenário e resolverem abrir um processo contra o presidente da República, eles não podem fazer. Isso chama-se poder imperial. Isso não dá desordem nenhuma. Mas quando pega um Janot, por exemplo, o cara vai ficar abrindo toda hora, por exemplo. Às vezes a pessoa lá não tem essa responsabilidade. Pois mas a gente não pode pegar algo que foi um desvio, eu chamo, da instituição. Pegar como regra. E pensar como regra. Né? O Janot fez absurdos enquanto Procurador-Geral da República, também com o ambiente político, porque na época o Janot representava aquele grupo da Lava Jato que tinha uma intenção política partidária, política institucional. E aí você vai para a Procuradoria, para a Câmara dos Deputados. Nós tivemos 129 pedidos de impeachment contra o Presidente da República. Eu fui autor de um pedido que consolidou todos esses pedidos. Mas eu disse para a mídia, quando nós entramos, foi chamado o super pedido. O super pedido. Uhum. Teve um baita repercussão. Eu disse, olha, nós estamos entrando cumprindo um dever de advogado, um dever com a sociedade, mas liguei para o Arthur Lira. Eu, quando vou fazer atos desse tipo, e tenho boa relação, como eu tenho com o Arthur, Arthur, estou entrando amanhã com o Lira, não faz isso, vou entrar e vou dizer que nós temos que tirar esse poder imperial das mãos do presidente da Câmara. Porque, veja bem, eu converso com muitos deputados, especialmente com muitos senadores. Eu tinha, para mim, a convicção de que a grande maioria queria votar. Eu não estou dizendo que ia sair o impeachment. Uhum. Eu torcia para sair, porque o Brasil estava vivendo um caos institucional. Bolsonaro fazendo uma afronta às pessoas, 700 mil mortos. Quer dizer, nós éramos assombrados por 700 mil pessoas que não chegaram a ser sepultadas como um todo, porque nós tínhamos um presidente que debochava da dor, Sim. que cultuava a morte. Então, o meu interesse era fazer essa discussão dentro do parlamento. E nós tínhamos que ter uma mudança. Isso aí não causa nenhuma desordem, no meu ponto de vista. É o contrário. É você devolver o poder ao colegiado. Eu sou muito crítico desse poder absoluto nas mãos
de uma pessoa só. Vou dar um exemplo aqui que, para mim, é quase o mais grave, como eu sou advogado criminal. Quando nós derrotamos o Moro fragorosamente no tal pacote anticrime, aqui em casa nós discutimos isso durante várias vezes com os deputados e advogados criminais, foi colocado na lei um juiz de garantias, que é o maior avanço do processo penal brasileiro. Isso foi discutido com audiências públicas, eu mesmo fui à Câmara mais de uma vez, vários amigos foram, exaustivamente discutido. Foi aprovado por uma grande maioria de votos, tanto na Câmara como no Senado. No momento em que não foi vetado pelo presidente, porque era contra o Moro, e numa briga de quadrilha eles já tinham brigado. Então ele não vetou, porque ele não queria desprestigiar o Moro. No momento em que entrou em vigência a lei, o Fux deu uma liminar há 2 anos, 22 de janeiro de 2 anos atrás, e impediu que entrasse em vigor a lei. Ou seja, um juiz, embora presidente do Supremo, um juiz impediu que fosse vigir uma lei que foi exaustivamente aprovada pelo parlamento. Isso não pode existir. Cacá, em Fux you trust? Olha, esse caso específico, para mim, nós deveríamos fazer uma discussão grande, não só dentro do judiciário, mas na sociedade. Nós não podemos permitir. Veja bem, se o juiz vê condições de dar uma liminar, porque tem a necessidade por uma questão material, por um erro procedimental, o que seja, ele até pode dar a liminar exatamente para questões urgentes. Mas em 30 dias, no máximo, ele tinha que ter a obrigação legal de submeter ao plenário. Não pode um ministro supremo, ainda que presidente do Supremo, com todo respeito, ele não pode dar uma liminar e impedir que uma lei entre em vigor, sendo que foi... Uma lei eficaz, né? Uma lei que é o maior avanço do processo penal brasileiro. Mas, de qualquer maneira, um desrespeito ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo. Eu falo para os senadores e para os deputados mais importantes com quem eu converso, falo assim, olha, vocês fingem que têm poder. Fingem que têm poder. Porque o ministro Supremo faz uma liminar, não leva ao plenário e cala a boca de vocês. Ele é muito maior do que os 581. Então, essa é uma discussão grave que nós temos que fazer. Nós temos que tirar esses poderes imperiais. Até mesmo, eu diria, isso aí já é um certo atrevimento, porque eu advogo lá todo dia, mas mesmo o poder do presidente do Supremo de estabelecer sozinho a pauta, acho gravíssimo. Por exemplo, eu tenho causas e temas que eu sei que são importantíssimos para o Supremo. E às vezes converso com 5, 6 ministros e eles me falam, Cacá, isso aqui tinha que ser julgado. Não, quem decide é o presidente. Ainda que ele tivesse o direito de decidir, por exemplo, 50% da pauta, para ele poder dar eu diria, um tom da perfil, presidência, né? dele, o perfil do presidente, 50% tinha que ser decidido coletivamente. Isso chama-se democracia. Sim. Nós vivemos já, no Brasil, uma falsa democracia. Uma democracia de ocasião, porque a democracia não chegou para a periferia. Nós temos aí milhares, milhões de invisíveis no Brasil que não vivem um momento democrático, que não vivem a democracia. Sim. Pessoas que... Eu me lembro na época da mais forte da pandemia, que a propaganda era lave as mãos todos os dias, isole-se. Pô, no Brasil, nas favelas, você tem 10 pessoas morando num único cubículo sem água. Eu achava que aquilo a pessoa devia estar... A criança sentada dentro de um lugar com 10 pessoas sem água, nem para potável e tal. Como é que esse povo está vindo para lavar as mãos? Sim. Então, a democracia no Brasil já é uma democracia de fachada. Agora, nós temos que lutar contra isso. Agora, mais grave do que isso, ou tão grave quanto, é esta falsa democracia nas instituições. Uma falsa democracia no Poder Judiciário, uma falsa democracia dentro do Poder Legislativo, uma falsa democracia dentro do Executivo. Então isso é muito grave, a sociedade tem que discutir isso. E assim, ó, a democracia já frágil brasileira, ela fica ainda mais frágil com os casos de corrupção que acontecem mesmo, que o senhor bem sabe. Quais seriam as medidas legislativas? O uau aqui do Cacá tá Cacau, nervoso. né? Se deixar junto os três, aí vai ser uma confusão. Você já pensou em algumas medidas legislativas que poderia haver para a gente diminuir essa sensação que as pessoas têm da impunidade no Brasil? Essa é uma questão muito interessante, porque veja bem, o que a grande mídia passa e o que a maioria das pessoas imagina? Que o Brasil é o país da impunidade. Sim. Primeiro, eu queria discutir isso com as pessoas que estão nos ouvindo. Qual país ocidental de democracia consolidada teve um presidente da República preso, os 2 principais ministros da Casa Civil presos,
os 5 maiores empresários brasileiros presos. A impunidade, ela está, na verdade, na falta de política de segurança nacional para aquele cidadão da favela, para aquele cidadão que apanha na rua e que não tem nem a quem recorrer. Existe uma impunidade generalizada com a violência policial. Bastava colocar uma câmera nos capacetes e nas roupas dos policiais e nos carros, que essa violência diminuiria 70%. Em São Paulo estão fazendo isso já. Mas estão com dificuldade de implementar. Sim. Uhum. E a experiência brasileira é fantástica, porque onde foi instalada diminuiu 70%. Sim. Então, assim, existe uma sensação de impunidade que é ditada por quem interessa. Esse ex-juiz Moro, ele fez um mal enorme ao Poder Judiciário. Fez mal ao Brasil, mas especialmente ao Poder Judiciário. Primeiro que ele desacreditou o Poder Judiciário. O Moro não representa o Poder Judiciário. Nós temos 20 mil juízes federais corretos, sérios, que não usa parcialidade, que não faz política. Então, há uma falsa impressão, e eu não estou criticando, que as pessoas não são obrigadas a ler sobre isso, entender sobre isso, de que não, o que cura, entre aspas, essa questão da impunidade, o que é? Penas altas, pena de morte, nada disso. Em nenhum país civilizado isso funcionou. Isso quem estuda processo penal sabe que o que interessa é a certeza da aplicação da pena. Sim, não a intensidade, né? A intensidade, não a espetacularização. A espetacularização do processo penal é uma das causas que levou o cidadão a ter a impressão da impunidade. Eu não estou dizendo que o Poder Judiciário brasileiro é célere e que dá as respostas de forma rápida, não estou defendendo isso. Eu estou discutindo esse conceito. Por exemplo, aqui no Brasil, você tem eu advoguei para muitos políticos e para empresários, você tem uma espetacularização do processo penal que cria essa sensação nas pessoas. Eu me lembro que eu estava uma vez atendendo um cliente em Geneve, da Lava Jato, e o advogado com quem eu trabalho lá disse, olha, amanhã sai uma página inteira contra o nosso cliente aqui no principal jornal. Eu acordei de manhã, passei o jornal, não vi, liguei, que bom que não saiu. Ele disse, não, a página 3 do jornal é toda sobre o nosso caso. Por que eu não percebi num folhear simples? Não tinha foto e nem nome. Quer dizer, aqui no Brasil estaria na primeira página, era a primeira coisa. Sim. Você tem uma condenação acessória. Eu fui advogado do Duda Mendonça no Mensalão. Passei 5 meses dentro do plenário do Supremo. Parecia um filme aquilo ali. Eu chegava em casa, eles passavam a gente, faziam cores diferentes. Você se sente um super-herói ali, entendeu? No final, o Duda foi absolvido. Eu ganhei a causa do Duda. Mas eu fui jantar com ele naquela noite para comemorar. Ele falou, Cacai, no imaginário popular eu estou condenado. Sim, Não adianta. Ele teve que sair daqui e abrir empresas na Polônia e em Portugal para poder sobreviver. Então, essa ideia que é correta, que você me pergunta, porque desde que existe uma sensação na sociedade, nós temos que discuti-la. Sim. De que existe a impunidade, você tem que analisar com muito cuidado, porque, primeiro, nós temos que aparelhar o Poder Judiciário para dar respostas mais rápidas. A justiça que tarda já é uma injustiça. Olha. Já é uma injustiça. Você ser colocado no Jornal Nacional durante 3, 4, 5, 6 vezes. Eu advoguei para Zélia Cardoso de Mello, que ela era toda poderosa, fez aquela questão do congelamento dos bens, a pessoa mais odiada à época no Brasil e tal. E ela era a primeira página de todos os jornais, revistas, jornais televisivos, uma coisa incrível. Nós absolvemos, era por 10-0 no Supremo. A repercussão da absolvição foi mínima, 3ª página de jornal. Ela mudou do Brasil. Não, e muita gente não deve nem saber que ela foi absolvida, né? A maioria não deve saber. Então, assim, é uma coisa danada, assim, porque eu acho que nós temos que discutir essa questão da impunidade, nós temos que pensar com seriedade, por exemplo, tinha que fazer houve corrupção na Petrobras? Claro, teve um gerente que devolveu 120 milhões, que não teve nenhuma punição. O que nós tínhamos que fazer? O enfrentamento dessa corrupção, não através do judiciário como um super-herói, como uma coisa vingativa. Não é assim que funciona. Sem atingir as empresas, sem atingir os setores. Nós tínhamos um orgulho, nós tínhamos uma empresa de infraestrutura que era orgulho nacional, era uma multinacional lá fora, você chegava, eu que viajo muito, tenho interesse fora do Brasil, você chegava nos lugares, estava lá a placa das empresas construindo metrôs, construindo aeroportos, é uma coisa fantástica, né? De repente, o que foi feito, e isso tem que ser investigado. Quem é que ganhou com isso? Sim. Porque você prende o presidente da empresa, mas quebra a empresa, quebra o setor. Dizem, de forma leviana e vulgar,
Ah, mas acontece que foi devolvido aos cofres públicos 12 bilhões com os acordos de leniência. Os cálculos do prejuízo com a Lava Jato, de entidades sérias, é 170 bilhões. Imagina a diferença. Emprego, é comida para as pessoas. Gente, alguns setores, eu me lembro que à época eu tinha uns parentes que defendiam esse combate à corrupção a qualquer custo, de repente moravam numa cidade litorânea do Rio de Janeiro que vivia do petróleo e a cidade praticamente acabou. Nós tínhamos o pré-sal, que era uma possibilidade enorme do Brasil Sim. estar participando da riqueza do petróleo. Quem é que ficou com isso? Cacai, uma observação em relação a esse caráter punitivista que também foi passado para as empresas, para as pessoas jurídicas, né? Na lei de corrupção para a punição dessas empresas, eu não sou do direito, então assim, não sei se existe esse tipo de punição em outras esferas, mas eu vi que nessas empresas envolvidas em corrupção com o poder público, uma das penas principais é ela ter que afixar, se ela for condenada, ela ter que afixar no local de trabalho, onde as pessoas, os colaboradores vão todo dia, ela tem que afixar a pena na parede. Tipo um extrato da sentença, olha, eu, empresa tal, fui punida pelo crime e tal. Eu achei, não sei se vocês concordam, mas eu achei isso tão punitivo, você obrigar o lugar a colocar como se fosse, sei lá, eu achei até meio fascista, assim, desculpa, você tá usando o termo. É uma coisa, assim, que tá pregado na sua parede. Olha, eu cometi um crime, estou sendo punido, estou aqui de joelhos em relação à justiça brasileira. Eu achei horrível isso. Veja bem, eu acho que foi muito importante. A Lava Jato, eu nunca fiz uma crítica só por fazer crítica. Desde o início, eu fui, talvez um dos primeiros, certamente, opositores da política da Lava Jato, essa política realmente de destruição do sistema para atender a interesses, hoje é muito claro, ninguém tem dúvida disso, inclusive interesses internacionais, em todas as áreas, de infraestrutura, de petróleo, grupo político querendo fazer desse Moro o presidente da República. Ele, hoje está comprovado, é um capacho do sistema americano, foi trabalhar, não devia trabalhar, é tudo uma lástima. Mas eu acho que eu sempre faço essa crítica, mas eu faço um pedido de reflexão, assim, uma proposta de reflexão. Realmente, algumas coisas foram importantes. Por exemplo, o sistema de compliance no Brasil aprofundou de forma muito interessante. Acho até que de maneira, às vezes, exagerada. Vamos chegar no meu tempo. Hoje a pessoa é citada, muitas vezes de forma completamente irresponsável na imprensa, na investigação, imediatamente ele tem todos os bancos. Eu tenho muitos clientes assim. Todos os bancos fecham as portas, processos que estão em andamento absolutamente não tem mais chance de conseguir. Então, assim, ainda existe a velha discussão da presunção de inocência, da condenação só após a culpa formada. Mas essa questão que você coloca é interessante porque as empresas viraram quase que, eu diria assim, eu sou de uma época no interior de Minas que a grande doença que a gente tinha medo era a lepra, né? Os leprosos chegavam enrolados num cobertor, andando num cavalo ali, eu sou de Patos de Minas, cidade pequena e tal, e eles eram, a expressão, leprosos mesmo. Né? As empresas viraram empresas leprosas, de certa forma. Você não compete no mercado internacional se você tem esse carimbo que você coloca na testa. Sim. Então foi muito errado. Você pega na Alemanha, nós acompanhamos lá uma grande investigação contra uma empresa alemã de corrupção, em tamanho até eu diria bem maior do que foi no Brasil, e vários diretores foram punidos. A empresa não sofreu nada, a não ser o desgaste natural de mídia, que isso aí é inevitável no momento dessa capilaridade de informação, todo mundo sofre, né? Mas eu acho que essa é uma discussão que nós temos que fazer. Quer dizer, a quem interessava a espetacularização da Lava Jato? A quem interessou? Eu falei isso lá em 2014. Em 2015, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo chamado Que País Queremos? Onde eu dizia assim, que eu não admitia que delegado algum, que juiz algum, que procurador algum, falasse que queria o combate à corrupção mais do que eu, mais que qualquer um que estava lendo ali. Mas que eu queria dentro dos limites constitucionais. Mas você sabe por que isso? Porque eles tiveram, como eles tinham a grande mídia, eles tiveram o domínio da narrativa. Sim. Eles pregaram a seguinte coisa na testa das pessoas que criticavam os excessos. Você é contra o combate à corrupção. Você faz isso porque você defende políticos, você faz isso porque você defende governador de estado, você defende grandes empresários. Não.
eu defendo a Constituição. É simples assim. Certo. Cacá, e falando nessa coisa da sensação de impunidade, ontem, 11 de março, o deputado federal Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ele foi absolvido pela Justiça Federal de São Paulo sobre aquela acusação de recebimento de propina, R$2 milhões pagos pelo Joesley Batista, no âmbito da investigação sobre a Lava Jato. Lembrando que foi o próprio Joesley que gravou a suposta negociação do pagamento e entregou para o Ministério Público num acordo de delação, num acordo de delação premiada. Eu queria saber o que cabe recurso e o Ministério Público já disse que vai entrar com recurso. Eu queria saber, não sei se você acompanha a fundo esse caso, eu queria saber o que você achou dessa decisão e, mais importante, o que você acha do Instituto da Delação Premiada? Eu advoguei muito para o Aécio no início. Sou amigo dele, conversamos muito sobre isso e tal. O advogado dele é um grande advogado, é o Toron, teve uma vitória fantástica. O que ocorreu? O Instituto da Delação é um instituto que pode ter uma importância enorme nesse enfrentamento ao crime organizado. Às vezes é importante. Só que a Lava Jato estuprou o Instituto da Delação. A base de qualquer delação, qualquer texto que você for analisar a delação, a base sempre é a espontaneidade. Você não pode acreditar que há espontaneidade em 77 delatores da mesma empresa fazer delação. Você não pode acreditar, como saiu na imprensa, e eu conheço profundamente, uma determinada empresa pagou uma promessa de pagar durante tantos anos para os diretores que fizessem delação. Nossa. Então a delação foi um golpe no Poder Judiciário. Os procuradores tinham que ser responsabilizados por isso. Os procuradores, o juiz e os advogados que participaram indevidamente das delações. Claro, tem delação que foi feita de forma ética e legal. Os advogados têm o direito, não estou criticando quem fez simplesmente. Mas nós temos casos que comprovadamente, por exemplo, os procuradores de Curitiba não falavam para as pessoas, não pode pegar o Cacai como advogado, porque sabia que eu ia fazer um enfrentamento técnico. Então, as delações, no caso do Aécio, por exemplo, a sentença é absolutamente técnica. Não é porque o procurador, o delator, eu fui advogado do Joesley e do Wesley quando eles foram presos. Sim. Só que quando eles me procuraram, o Joesley estava preso, eu disse, olha, eu só posso advogar para vocês na liberdade. Nos processos eu não posso, porque vocês delataram 30 clientes meus. Mas para a liberdade, que é um bem maior, eu posso, sim. e até advoguei para eles, até que eles fossem soltos. Mas é importante saber que a palavra do delator, felizmente, ela não faz prova. Ela é um início para começar uma investigação. Mas acontece que tem uma gravação de uma mala com dinheiro e tal. Mas qual é a corrupção? Qual é o fato que pode ser imputado como corrupção? O ministro, o juiz Ali Maslum, que foi quem absolveu, um juiz muito técnico, ele falou, olha, no máximo, é claro que as pessoas que viram aquela imagem não vão esquecer, o ministro Barroso mesmo sempre cita essa imagem e tal, e as pessoas que não têm visão técnica, elas não vão entender. Mas aquilo ali, no máximo, seria uma prova de um provável exaurimento de uma corrupção, porque o fato já tinha ocorrido. Aquilo ali é um dinheiro numa mala que disseram que tinha. Parece ele correndo com a mala e tal. Qual é o ato? Qual é a corrupção que aconteceu? Você tem que provar. O processo penal é fato. Então, é muito interessante, porque todas as pessoas que ficam indignadas, que têm aquela imagem na cabeça... Eu escrevi um artigo há 30 anos atrás, chamado Jogo de Máscara. A pessoa está em casa, fica vendo essa imagem aí, depois vê a absolvição. Ele quando vê o Aécio ser processado, ou mesmo o Joesley, ele tem um regozijo íntimo, uma alegria interior. Às vezes ele está quebrado, está com briga familiar, está infeliz. Eu digo assim, nessa hora ele veste uma máscara da hipocrisia e não quer saber se àquela pessoa foram dados todos os direitos e garantias constitucionais. Sim. Mas eu gosto de citar o poeta, parafraseando o poeta, que diz, a vida dá, nega e tira. Uma hora isso bate nele. Uma hora ele tem um enfrentamento, alguém da família tem. Aí ele veste a máscara do devido processo legal e da necessidade do exaurimento dos direitos constitucionais. A sentença, eu não a li toda, eu reconheço, mas eu li parte dela, ela é absolutamente técnica. Não foi comprovado aquilo que o delator disse. Olha só que interessante. Isso foi uma briga grande dos advogados. Eu mesmo participei de vários processos que nós pegamos um parecer, talvez tenha sido o primeiro caso julgado no Supremo, da criminalização da política. O Janot e o grupo da Lava Jato, também com o Moro lá embaixo,
queria fazer e fizeram o que eu chamo de criminalização da política. Hoje é fácil entender o objetivo, eles queriam substituir esses atores políticos. Então aí todos candidatos a alguma coisa, deputado, presidente da República e tal. Naquele momento, ainda o Supremo demorou muito a se manifestar. Qual que era a necessidade de dizer? O que vale a voz do delator? Pra você ter ideia, num primeiro momento, o delator falava o que quiser sobre alguém. A pessoa delatada não tinha o direito de estar no processo para contestar. Ele está citado. Hoje o Supremo já entendeu E tem que que ele é o interessado naquilo. Depois, começaram a fazer condenação e prisões simplesmente com a delação. Olha, talvez o caso mais emblemático é aquele ex-senador Sérgio Machado, um homem de fraquíssimo caráter, que fez um acordo para salvar o dinheiro, parece que tinha quase 1 bilhão de libras com a família e tal, fez um acordo e foi gravar o presidente Sarney, de quem ele era amigo. O presidente estava hospitalizado, depois em casa, usufruindo dessa relação pessoal que tinha, e a gravação não tem nada que incrimina o presidente. Eu sou advogado do presidente Sarney. Nada. Mas houve uma subleitura e uma espetacularização do fato. O Janot pediu a prisão do presidente Sarney. As pessoas se esquecem disso. Eu estava em Londres até, almoçando com o André Esteves, voltei imediatamente, fui direto para o aeroporto, porque eu achei que assim, a fita devia ter 1 milhão de coisas, não tinha nada. Aí o Supremo começou a fazer o quê? A delação, julgamento... Que ano foi esse, Cacai? Desculpa. Deve ter uns 3 anos isso. Tá. O Janot ainda era no final, ali, talvez mais, 4 anos. Depois o próprio Procurador-Geral da República pediu que o presidente não fosse... pediu a absolvição do presidente. Mas o que é interessante, foi ali começou a grande discussão no Supremo dizendo o seguinte, a palavra do delator vale para começar uma investigação. Tem que ter elementos de prova. Porque, veja bem, eu sei, porque eu tenho amigos procuradores, a Procuradoria da República não é composta dessa corja, não. A Procuradoria é séria, na sua quase totalidade, que diziam que esses procuradores de Curitiba falavam assim para as pessoas, entregue o Cacai. E o cara falava, mas como entregar o Cacai? Cacai é advogado, não tem nada com isso. Não, mas arruma alguma coisa. Assim fizeram com vários. Então o Supremo, felizmente, começou a fazer uma jurisprudência importantíssima, que vem dentro do que nós estamos conversando, que é assim, ó, a palavra do delator serve para começar a investigação. Não serve mais para busca e apreensão, não serve mais para pedido de prisão e tem que ter elementos externos. Eu ganhei vários casos, não vou citar nomes aqui, mas no Supremo Tribunal, de pessoas que foram delatadas, que tiveram busca e apreensão só por causa da delação. Olha o que é isso, o senador da República acorda de manhã com a busca e apreensão, mas o que tem? Delação. Não, a delação tal diz que você fez isso e aquilo, sem que seja feita uma investigação prévia. Então, eu acho assim, eu até escrevi um artigo dizendo assim, é tarde, mas ainda é tempo. Já é tarde, mas ainda é tempo. Por quê? Porque o Supremo tinha que ter agido antes, tinha que ter colocado esses limites da delação antes. Cacai, você já advogou aí para várias personalidades. Conta um caso aí pra gente de uma personalidade muito interessante que você descobriu, teve uma relação. Conta algo assim, porque eu fico muito curioso. Sarney, Itamar Franco, todas essas grandes personalidades políticas aí almoçaram com você, conviveram com você. Você tem algum caso aí para contar interessante pra gente? Olha, eu tenho do próprio presidente Sarney mesmo, quando o presidente me ligou para jogar... Você é sócio dele também no empreendimento aqui em Brasília, né? Ele tem uma fazenda onde, de certa forma, ele governou o Brasil, que é Pericumã. E à época ele abriu para uma série de amigos, porque eu me torno amigo dos meus clientes. Isso é tem advogado que não convive com os clientes. Eu só pego advocacia de que eu acabo gostando. O Bolsonaro me chamou para advogar para ele. Ah, é? Quando eu sentei na mesa com ele, com o filho, que ele começou a dizer o que queria, eu falei, por favor, o senhor não precisa nem dizer. Eu tenho uma pergunta sobre isso depois. Eu não advogarei para o senhor. Mas assim, aí ele colocou essa fazenda para um grupo de amigos, para a gente tentar fazer lá loteamento, acabou não saindo, mas eu sou sócio dessa fazenda Pericumã. Mas o Sarney tem uma coisa interessante que ele, até nunca comentei isso, eu era advogado do governador Marconi, eu estava no aeroporto, a Rosiana estava em primeiro lugar nas pesquisas, quando teve aquele famoso escândalo de alunos, capa da época, a televisão toda batendo nela e tal. Eu atendo o telefone e eu vi que era o presidente Sarney pela voz, nunca tinha conversado com ele. Atendi, falou Cacai, eu falei, oi presidente, eu sou e tal.
queria que você viesse aqui para conversar sobre minha filha e tal. Foi com o maior prazer. Você pode vir quando? Eu falei, olha, eu estou aqui no hangar da TAM, que eu estou indo a Goiânia. Ele falou, você pode passar para o hangar da Ícaro, que tem um avião te esperando lá. Eu fui embora. Eu saí, fui para... Cheguei lá, estava assim, metade, esses grandes líderes políticos, aquele monte de gente na casa e tal. E eu me lembro que a dona Marli, que hoje é muito minha amiga, serviu um siri catado com vinho branco antes de eu conversar com a Rosiane. Eu falei, pô, até só por causa desse siri catado eu quero pegar esse carro. E aí, quando eu fui conversar com a Rosiane, ela estava num quarto grande com muita gente. Tinha ministro do TSE, muita gente, ministro de Estado. E eu falei, olha, eu quero conversar com você, seu pai me chamou, mas eu gostaria que todo mundo saísse. Porque a conversa é sobre processo criminal. E as pessoas ficaram indignadas, pessoas com muito poder, mas todo mundo saiu. Aí ficamos eu, ela e o presidente Sarney. Aí quando ficamos só nós, eu falei, presidente, o senhor também, por favor. Aí disse assim, como assim? Eu falei, não, eu quero conversar com a sua filha. E depois eu senti nos olhos dele que eu falei assim, pô, acho que eu arrumei um advogado. Depois ele falou comigo assim, ninguém nunca ousou falar comigo para sair. Passado alguns anos, alguns meses, nós pensamos conviver muito naquela época, ganhamos o caso dela. Passado algumas semanas, eu fui jantar com ele e falei com ele, eu quero dizer para o senhor que eu falei a vida inteira mal do senhor. A vida inteira eu fui um opositor e tal. Aí brinquei com ele assim, por isso que eu entendo hoje aquela música que o Chico canta, que fala, e se a sentença se anuncia bruta, a mão cega mais que depressa executa, pois que senão o coração perdoa. Ele é uma figura adorável, com uma cultura fantástica, então a gente tem muita coisa para contar ao longo da vida. Cacai, vamos aproveitar esse momento mais descontraído, eu quero fazer com você um pinga-fogo. Eu vou falar um nome de algum lugar, alguma pessoa, e aí eu quero que você fale uma palavra, uma expressão ou uma frasezinha mais curta para cada um desses nomes, tá bom? Lá, pode. Valendo. Joaquim Barbosa. Uma decepção. Paulo Leminski. Uma inspiração. Brasília. Uma cidade que me acolheu e que eu adoro. José Dirceu. Um grande amigo e o maior pensador político com quem eu já convivi. Fernando Collor de Mello. Sou advogado dele. Fernando Pessoa. Para mim, a maior inspiração do mundo, aquele que fez o maior livro de todos os tempos, que é o livro do Desassossego, e um grande companheiro da minha vida toda. Deltan Dallagnol. Sem palavras, é inexpressivo. Dilma Rousseff. A Dilma é uma pessoa que eu respeito, mas que, infelizmente, não cumpriu o papel dela na história. Manuel de Barros. Uma perfeita combinação daquilo que é lúdico, daquilo que é profundo. Eu acho que é o caboclo mais fantástico da poesia. Certo, pronto. Ótimo. Maravilha. Voltando aqui para um tema mais árido, queria saber uma percepção política sua em relação a... talvez eu possa dizer omissão, mas em relação à questão do presidente Lula em relação aos pedidos de impeachment. Acha que faltou ímpeto? Acha que foi muito pragmatismo eleitoral ali para não apoiar essas iniciativas do super pedido, etc., mobilizar os deputados do PT dentro da Câmara, por exemplo, para avançar com esse processo? Olha, o Lula, eu não sou lulista, mas nós temos que reconhecer que é a maior figura política da história do Brasil. E que teve um governo que incorporou 36 milhões de pessoas à classe média. Quer dizer, só isso, para uma pessoa que tem uma visão lúcida, já mostra a importância desse governo. Eu entendo que, naquele momento, o PT estava muito dividido na questão do impeachment, até porque o PT sofreu muito com o impeachment da Dilma. Porque tão grave quanto ter um impeachment sem ter crime, e hoje todo mundo reconhece que não tinha crime, porque o impeachment é um processo político-jurídico. A Dilma não tinha sustentação, não cedeu a força que o Eduardo Cunha tinha à época e por isso foi cassada. Mas hoje, até o ministro Barroso disse agora que não tinha crime. Mas tão grave quanto isso é você ter um serial killer, como o Bolsonaro é um serial killer em matéria de crime de responsabilidade. E a Câmara não fazia nada. Então eu acho que faltou uma mobilização geral. Eu escrevi muito sobre isso. Nós estávamos numa pandemia, eu converso muito com analistas políticos que falam, Cacai, não existe impeachment sem o povo nas ruas. Não tinha computador na rua, eu escrevia sobre o impeachment, mas não topava aí numa manifestação na época, entendeu? Então, foi uma lástima, porque nós poderíamos ter tido uma... Eu acho que banalizar o impeachment é muito difícil, o Instituto do Impeachment. No começo, quando nós começamos a descobrir esse esgoto de onde saíam todas
as figuras mais abjetas do governo Bolsonaro, pedindo para eu escrever sobre o impeachment, eu fui contra. Depois, um acúmulo, especialmente da forma com que ele tratou a pandemia, tornou-se uma necessidade. Mas aí eu volto. Todas essas pessoas com quem eu falavam comigo, Cacá, nós temos experiência. Não tem povo na rua por causa da pandemia e nós temos um presidente da Câmara que não vai apresentar. Então, talvez essa seja uma crítica pertinente, quer dizer, faltou uma mobilização. Aí não é só dos partidos, né? Quer dizer, o Lula, que é uma figura que eu respeito muitíssimo, eu estava em Portugal recentemente, ele me honrou com um convite para ir à Sciences Po em Paris, ele ia receber um título lá, e ele fez um discurso que emocionou os franceses e os brasileiros que estavam lá na faculdade. Ele mostrando que em 2012 o Brasil saiu do mapa da fome, que talvez tivesse sido a maior conquista dele. Ele sempre teve essa fixação no combate à fome. E hoje nós vemos o Brasil dilacerado com 20 milhões de pessoas passando fome, 116 milhões de pessoas naquilo que se chama de insegurança alimentar, que não sabe se vai comer o suficiente no final do dia. Então eu acho que naquele momento houve muitos políticos com quem eu conversava achavam que era mais importante fazer um fortalecimento político da oposição para poder chegar até as eleições do que o impeachment. Eu era favorável, depois de um certo tempo, ao impeachment. Mas eu não quero julgar essa responsabilidade especificamente nas costas do PT. Acho que a sociedade como um todo demorou muito a acordar. Quando nós fizemos o pedido de super impeachment, que boa parte das pessoas que eu conheço, que eu respeito, apoiaram e tal, apoiaram, mas não foram para as ruas, apoiaram, mas não escreviam a respeito, né? Então a sociedade estava meio adormecida. Esse ato pela terra, será que é um ponto luminoso aí para a sociedade voltar a se mobilizar e pressionar? Eu não chegaria a tanto, mas é muito interessante. Eu até escrevi sobre isso essa semana, porque eu acho que foi uma coisa muito importante. No momento em que estão recrudescendo todos os embargos contra a Rússia, e aí começa a ter as coisas absurdas, que você cancelando o Dostoiévski, você fechando... Cancelando Strogonoff, restaurante. Não, você fechando contratos da Filarmônica e tal, demitindo os russos. Isso, nesse momento, até fiz um paralelo com o que aconteceu no Brasil, claro que com muito menos gravidade, mas você se lembra daquele maldito dia em que o ministro do Meio Ambiente, numa reunião presidencial, disse: vamos passar a boiada, aproveitar que a mídia está pensando na pandemia. Sim. E tal. É o que estava acontecendo agora, quer dizer, o Congresso passando país passando toda a boiada, acabando com o sistema realmente do meio ambiente do Brasil. Então foi um gesto importante, porque não só pela presença dos 40 artistas, que eu acho que mobilizou, mas principalmente pela presença de ministros do Supremo, aqueles que receberam ali, marcaram a posição. Nós temos que ver que no sistema que nós estamos, o Poder Judiciário é o poder que fala por último. Então, aquele ato no gabinete da ministra Carmen, que é uma pessoa que eu rendo as minhas homenagens exatamente nesse momento, na importância que ela se situa, que ela se posiciona em questões como essa. Posso ter divergências com ela na questão penal, mas eu acho que admiro muito a postura dela. Então, foi importante ir ao Judiciário. O Congresso Nacional recebeu de uma forma muito forte. E as pessoas nas ruas, tinha muita gente Sim. ali. Tinha muita gente. Então, eu acho que o Brasil está cansado, o Brasil está exaurido. Não é fácil você sair de uma pandemia com 700 mil mortos e, a partir daí, nós temos uma mobilização para acompanhar uma guerra cruel. Eu tenho escrito sobre isso, e uma coisa que me angustia imensamente são os refugiados. Nós temos já 2 milhões de refugiados na Ucrânia. O refugiado, você tem que imaginar o seguinte: a guerra tem 16 dias. Há 17 dias, essas pessoas moravam na casa dela, tinham uma vida comum, levavam o filho na escola. Sonhava, planejava. Eu estava lendo outro dia, se a pessoa que tinha marcado uma cirurgia, ou a pessoa que ia ter filho agora no começo de abril, Sim. essa pessoa hoje teve que sair da família. São pessoas andando sem rumo, sem expectativa. E o mundo parece que, de certa forma, vê aquilo quase como se fosse sei lá, normal, uma coisa de um filme e tal, né? Então é um momentozinho danado, assim. Eu que tenho filho de 16 anos, que evidentemente a perplexidade dele é diferente da minha, porque eu já vivi muito, né? O diabo não é diabo por ser diabo, é por ser velho, né? Então eu fico muito impressionado com aquilo que nós estamos passando. E o Brasil está vivendo um problema, uma questão gravíssima agora, que
Realmente, essas eleições de outubro não é uma eleição comum. Eu sou favorável a que outro grupo ganhe. Acho que a alternância de poder é uma coisa favorável. Mas agora não. Nós estamos entre, efetivamente, a barbárie e a civilização. E se Bolsonaro ainda conseguir ganhar, eu acho que esse indigente intelectual do Moro não tem chance. Mas o Brasil não tem condições de continuar dentro dos países civilizados. Olha, Sim. eu acompanho como advogado e como curioso, em todas as áreas, o governo Bolsonaro desestruturou o que tinha de conquistas humanistas. É só você ver o que ele fez com a Fundação Palmares. Colocou um negro que tem vergonha de ser negro, que persegue os negros. Você vê o que fez na cultura, você vê o que fez na educação, na saúde. Eu não Todas sabia as o que era áreas, o SUS, o ministro da Saúde, Sim. no meio da pandemia, eu sabia o que era o SUS, o SUS é um orgulho no mundo inteiro do que nós tínhamos. Então, assim, houve uma desestruturação de tudo de conquista humanista dos últimos anos. Nós vamos demorar. Se o Lula ganhar, que espero que ganhe, até fiz parte de um movimento para ganhar no primeiro turno, que eu acho que se nós tivermos segundo turno, de 3 de outubro a 28 de outubro, o Brasil vai viver uma carnificina. Eu também acho. Uma carnificina. Nós temos que lutar para ganhar no primeiro turno, para tirar essa corja que está aí. Porque o que acontece? Se ganharmos, eu não digo, não sou lulista não, mas ganhar que eu digo é a sociedade brasileira, a civilização, é só ir no exterior e ver quem nós viramos. Eu entro em qualquer lugar que eu entro fora do Brasil, em Paris, eu fui dar uma palestra na Espanha agora, as pessoas perguntam perplexas. Não é só o cara da universidade, não. É o gerente do restaurante que fala assim, o que aconteceu O com que aconteceu? Então, assim, se nós ganharmos, nós vamos demorar 10, 12 anos para poder reestruturar o que esse grupo fez nas conquistas civilizatórias, se nós ganharmos. Se perdermos, eu acho que aí é fechar a porta e entregar a chave. Hungria, passo a passo para Orbán. Cacai, você falou que, você já disse aqui que você negou advogar pro Bolsonaro. Imagino que você não possa dizer os motivos, mas assim, se o Bolsonaro não se reeleger e eventualmente ele for acusado de crimes perante as leis brasileiras e inclusive frente a tribunais internacionais, qual conselho que você daria para os advogados que vão pegar essa causa? Porque alguém vai pegar. Não, eu acho que ele tem direito a ter advogado. Sim, eu sim. respeito, inclusive, o advogado eleitoral dele agora é uma pessoa que eu respeito muito, o ex-ministro do TSE. Todo mundo tem direito de defesa. Isso está fora de qualquer questão. O que eu imagino é que, se nós conseguirmos levar adiante essa quantidade de acusações que existe contra ele, inclusive de genocídio, que eu defendo desde o início, de responsabilização por assassinato, a nossa representação da OAB é para ele ser responsabilizado por 1/3 dos assassinatos, das mortes que ocorreram durante a pandemia. Então, assim, eu entendo respeito à defesa, mas acho que ela será mais uma defesa formal, para cumprir o rito constitucional da necessidade da ampla defesa, e eu respeitarei imensamente. Porque, com a experiência que a gente tem da advocacia, a experiência que a gente tem do acompanhamento de casos como esse, é um caso complicado. Certo. Caião, vamos chamar o Cacai para o nosso desafio? Momento Jânio Quadros! Cacai, esse é o Momento Jânio, que é o quadro fixo do nosso programa. Como você bem sabe, o nosso ex-presidente Jânio Quadros, ele tinha o bucólico hábito de se comunicar oficialmente por meio de bilhetinhos escritos à mão. Qual que é a proposta? Eu quero que você imagine que você, Cacai, acabou de ganhar a eleição para presidente do Brasil. Hoje, março de 2022. E que você escolha uma pessoa, uma instituição, uma coletividade para você mandar uma mensagem. Essa mensagem pode ser um agradecimento, pode ser uma ordem, uma bronca, uma oferta de cargo no seu governo, um pedido de socorro, qualquer coisa. E claro que você tem que compartilhar com a gente tanto o conteúdo quanto o destinatário desse bilhetinho. Você vai falar, a gente vai transcrever e vai colocar no nosso site. Todo mundo que vem ao Política ao Quadrado se torna presidente por um bilhete. Os recados estão lá. Olha, primeiro eu quero registrar que eu jamais faria política partidária. Eu não serei... Tem gente falando que vai sair para senador, hein? Não, tá tendo toda eleição me procuram para sair candidato a alguma coisa. Agora realmente está tendo um movimento de que eu saia candidato ao Senado, mas eu acho que eu tenho mais voz estando do lado que eu sempre estive como advogado na sociedade. Mas se eu de repente caísse a presidência nas minhas mãos,
Eu acho que eu faria uma carta aberta ao Brasil dizendo: me tirem daqui. Me deixem voltar para a advocacia, Deixa eu pelo voltar amor pra de Deus. advocacia, me tirem daqui. O que eu tô fazendo aqui? Então, tomara que você tenha escolhido um bom vice, né? Porque, afinal de contas. Isso. Cacai, muito obrigada. A gente te agradece demais. Eu agradeço em meu nome, em nome de toda a nossa equipe, você ter nos recebido aqui. A gente queria muito que essa conversa tivesse acontecido e, como eu imaginei, foi uma delícia. Nos encerramentos dos programas, geralmente, dependendo do tom que a conversa adquiriu ou dependendo do perfil do convidado, eu costumo ler algum trecho de poema, algum trecho de algum livro. E no seu caso, isso é mais do que especial, porque afinal de contas você ama a poesia, ela faz parte da sua vida. Então eu vou te fazer uma proposta. Eu vou ler um trechinho de um poema, e aí eu quero que você responda com algum trechinho, alguns trechinhos, você que sabe. Eu escolhi esse trechinho, primeiro pelo fato que eu vi que é um dos seus livros preferidos, que é o livro do Desassossego, né? Eu descobri isso na sua pesquisa. E segundo, baseado nessa angústia que a gente vive nessa era de informações, de opiniões e de sentimentos líquidos, né? Que enseja um contexto em que a gente acha que a gente sabe aquilo que a gente não é. E muitas vezes isso nos obriga a querer ficar falando várias vezes aquilo que a gente acha que a gente realmente é, sem ter certeza. Então, o trechinho é o seguinte: nós nunca nos realizamos. Somos dois abismos, um poço fitando o céu. Coisa linda. Deixa eu dizer, você sabe que na pandemia, eu comecei a recitar poesia final de tarde e criei uma brincadeira entre os meninos. Hoje já eu mando para 600, 700 pessoas por dia. Você falou assim, antes de falar sobre o Desassossego, você falou sobre a dificuldade de você saber quem é nesse momento tão difícil. Então eu recitaria aqui um poema que se chama Antissoneto da Não Matéria. Na não matéria agora estou, existo, o pensamento pensa o pensamento. A ostra pensa a pérola por dentro, sou meu reverso, espelho e me contristo. Na não matéria muitas vezes penso em ser matéria pura ou ser um misto. Na não matéria eu não consigo isso. E já que não consigo, falo, invento. E finjo ser figura e sombra e luz. E finjo pro meu povo que sou pus, que sou um resto puro de alvorada. Na não matéria não se logra, é triste. E a gente fica sendo, porque existe, vaga ilusão de ser, não sendo nada. Ah, que beleza. Ai, maravilhoso. Gente. Que beleza. Muito obrigado, Cacai. Leão de Formosa. Ah, Muito o seu lindo. tio. Ai, que lindo. Muito lindo. Muito lindo. Dentro do que você falou, quer dizer, a gente fica sendo porque existe, vaga ilusão de ser. Ó, pra encerrar mesmo, Cacai, tô vendo aqui o Tabacaria, trechos do Tabacaria do grande Fernando Pessoa, tem trechos de Drummond ali também. Agora eu queria perguntar qual a música da sua vida. Todo convidado que vem aqui fala uma música, a gente tem uma playlist no Spotify e é chamada Música ao Quadrado. E a gente deixa lá pros nossos ouvintes. Tá lavando vasilha, tá andando de carro, escuta aí a música da vida dos nossos ouvintes, dos nossos entrevistados. Olha, sobre essas poesias, quando eu fiz 50 anos, eu coloquei em todos os espelhos e todos os vidros aqui de casa uma poesia, e a pessoa disse assim, isso vai durar no máximo 3 ou 4 dias. Eu fiz uma festa onde eu trouxe o pessoal aquele Museu da Língua Portuguesa. As pessoas entravam, sopravam, aparecia poesia. Ah, que legal! E tal. E tem 14 anos e não saiu nada até agora. Agora de música é danado, porque eu gosto muito de cantar. Quando eu vim para Brasília, eu cantei em boteco para poder estudar e tal. Se eu cantasse bem, não seria advogado. E tem uma música que quando canta em qualquer show, que é a música caipira, eu sou de Minas Gerais, quando canta em qualquer show, as pessoas gravam e mandam para mim. Qual? Que é Evidência. Adoro. Clássico brasileiro. Assim, as pessoas me identificam com essa música. Agora, eu não sou um romântico inveterado, como sou amigo do Roberto. Então tem músicas do Roberto que eu canto muito, que eu gosto demais da conta. Agora, para mim, o grande letrista do mundo é o Chico Buarque. E a música dele que eu mais gosto, não, que eu mais gosto, é difícil, é Todo Sentimento. Uma música que eu cantei a vida inteira. Eu até propus uma vez ao produtor do cinema Barreto fazer um filme
porque eu acho que todo sentimento parece com 100 anos de solidão. E parece muito com o amor nos tempos do cólera. Então, todo sentimento é uma letra belíssima. Vocês devem conhecer, então... Muito obrigado, Cacai. Obrigado a vocês. Beijo, gente. Continue nos acompanhando, gente. Estamos nas redes sociais. Um grande abraço para você. O Política ao Quadrado é uma produção independente ao quadrado. Ajude a gente. Acesse politicaoquadrado.com.br. Ou, se puder, faça um pix para politicaoquadrado@gmail.com. Apresentação: Lívia Carolina e Caio Barros. Técnica e vídeo: Cauê Pinto e Daniel Madeira. Edição e mixagem: Bruno Rossetti. Produção: Germano Neto. Eu.